Muito obrigado pela presença, pela companhia na prática, pelo apoio, pela constância no caminhar de todos vocês. Seguimos para o 18º encontro, se eu não me engano. Já estamos há mais de um ano já mantendo esse encontro. Eu espero que de alguma maneira tenha proporcionado alguma coisa boa para vocês. A gente começou com Hanya Shingyo, que é um dos textos mais conhecidos, mais estudados, mais recitados, não só na tradição Zen, né, mas em outras escolas também. Partimos então para a história da vida de Mestre Dogen, estudamos o Fukan Zazen-gi, né? O próprio Hanya Shingyo nós levamos, acho que foram 9 encontros, né? 9 horas de conteúdo, só estudando o Hanya Shingyo. O Fukan Zazen-gi também foi bastante longo, foram acho que 7 encontros, né? E para a gente poder completar os dois principais mestres da nossa tradição, a gente começa agora então com a vida do mestre Keizan, para a gente poder então dar início num dos seus principais textos, que é o Zazen Yojinki, né? Assim como Dogen escreveu um manual de Zazen, né, digamos assim, que é o Fukan Zazen-gi, ele escreveu outros materiais sobre Zazen também, mas um dos mais conhecidos é o Fukan Zazen-gi. O mestre Keizan também deixou seus escritos sobre a prática do Zazen, que é o Zazen Yojinki. Keizan Zenji deixou vários outros escritos também, né? Como Toukokuki. Toukokuki é como se fosse o diário dele, né? Então tem muita coisa sobre a própria vida de Mestre Keizan, a maneira como ele pensava. Ele também escreveu o Zazen Yojinki, como comentei agora. Ele tem o Shinjime Nente, que é um comentário sobre um texto mais antigo, chamado Shinjime, escrito pelo terceiro patriarca do Zen na China, né? Kanchi Sosan Zenji. E também um dos mais conhecidos escritos de Keizan Zenji, que é o Denkoroku. Acredito que muitos já entraram em contato com esse nome ou com o conteúdo desse texto, que a gente vai também passar um pouquinho sobre o Denkoroku, né, na vida de Keizan Zenji. Mas, de maneira geral, o Denkoroku é uma série de palestras, né, um compilado de uma série de palestras que Keizan Zenji fez sobre o despertar de cada um dos Budas do passado, né? Desde Buda Shakyamuni até o mestre de seu mestre, né? No caso, Eijō Zenji. Então ele começa com Buda Shakyamuni, vai passando por todos os mestres da Índia, Bodhidharma, até chegar a Tendon Nyojo, Dogen e Kon Eijō. Keizan Zenji fez essas palestras quando ele estava no mosteiro de Daijoji. E ele fez essas palestras quando o seu mestre, Gikai Zenji, ainda estava vivo, né? Estava presente. Então, acredita-se que é por esse motivo, né, pelo mestre dele, né, o Gikai Zenji ainda estar vivo, que Keizan Zenji não fez um capítulo sobre o seu próprio mestre, né? Ele fez até o mestre anterior, né? O mestre de seu mestre, né? Mas enfim, são algumas circunstâncias da compilação das palestras de Keizan Zenji, né? Eu passei para vocês todo o texto
que eu resumi das minhas pesquisas, traduzido para o português, para que vocês possam ter acesso a esse conteúdo um pouco mais detalhado, né? Quando nós estudamos sobre Dogen Zenji, eu passei um texto mais resumido, né? Com as datas principais. Mas dessa vez eu preferi manter o texto todo para que vocês possam ter esse conteúdo, já que os estudos sobre Keizan Zenji não são tão populares, mesmo aqui no Japão. No ano passado foi celebrado a cerimônia memorial de 700 anos de falecimento do mestre Keizan, né? Foi um grande evento que durou o ano todo, né? Com várias cerimônias por vários lugares do Japão e também pelo mundo. E mesmo assim ainda tem muitos lugares que desconhecem mesmo os pontos mais fundamentais da história de Keizan, né? Eu já me deparei com centros Zen fora do Japão em que sequer o nome de Keizan era lido na cerimônia da manhã. A tradição Soto possui 2 templos principais, 2 mosteiros matrizes, né, como nós falamos às vezes. O primeiro, Eiheiji, fundado pelo mestre Dogen, na atual província de Fukui, né? Só para a gente relembrar, o mestre Dogen, desde muito cedo, já adentrou o caminho de Buda, estudou em Rieizan, teve alguns questionamentos, foi buscar um caminho diferente na tradição Rinzai, com os discípulos do mestre Eisai, em Kyoto. Depois ele foi para a China buscar a fonte desses ensinamentos, encontra seu mestre Nyojo Zenji. Lá ele desperta e retorna para o Japão com a linhagem do mestre Nyojo Zenji, né? A linhagem Soto. Então ele se estabelece por um momento no Kenninji, ainda da tradição Rinzai, em Kyoto, mas logo depois ele funda seu primeiro templo, que é o Koshoji, também na cidade de Kyoto, né, na região de Uji, Fukakusa. Depois de um tempo ele acaba se retirando ainda mais para longe da cidade, em um terreno que ele recebeu na atual província de Fukui, né, na época chamada Echizen. E lá ele funda o Daibutsuji, que posteriormente vem a se tornar Eiheiji. Dogen, nesse meio tempo, ele recebe discípulos vindos também de outras tradições budistas, como Nihon Darumashu, a tradição Darumashu que existia no Japão, né? Que não existe mais hoje, mas muitos mestres dessa tradição acabaram tornando-se discípulos de Dogen e trazendo consigo os seus próprios praticantes, alunos, né, seus discípulos, para também adentrar a Sangha de Dogen, né? Dentre eles, Ejo Zenji, Gikai Zenji também, né? E nós temos como principal ponto de reverência na tradição Soto que nós chamamos de Ichibutsu Ryoso. Ichibutsu significa um Buda, e Ryoso, os 2 mestres, que é Dogen e Keizan. Então, como eu estava comentando, eu já vi em templos e centros zens fora do Japão, por exemplo, que se declaram Soto, que sequer liam o nome de Keizan Zenji durante a cerimônia da manhã, né, durante o Choka. Isso bom, é um pouco triste, né, não se ter esse conhecimento sobre o mestre Keizan de maneira um pouco mais profunda, porque graças aos esforços de Keizan, que a tradição Soto que nós conhecemos hoje, pôde se estabelecer no Japão, não só no Japão, mas também por todo o mundo, né? Keizan, até pouco tempo atrás, não se tinha muita certeza de qual data Keizan
nasceu, né? Existiam algumas teorias por falta mesmo de documentos, né? Mas nas pesquisas mais recentes, são recentes mesmo, acredita-se que o que anteriormente se achava que era 1264, 1268, hoje já se considera que foi no ano de 1264, né? Primeiro ano da era Boom. Isso influencia para a gente saber com qual a idade que Keizan faleceu, né? O mestre Dogen, ele faleceu em 1253, aos 54 anos. 54 anos na contagem japonesa, né? Que era usada ainda naquela época. Hoje o Japão já não usa mais essa contagem, né? Que nós chamamos Kazoe-doshi. Mas até pouco tempo atrás a Coreia do Sul ainda usava esse tipo de contagem, né? De maneira simples, antigamente, né? No Japão, não só no Japão, né? Assim que se iniciava o ano, ou seja, na entrada da primavera, todo mundo, ao mesmo tempo, acrescentava um ano, né? Então, se você nasceu, por exemplo, em abril, assim que entra o novo ano, automaticamente você acrescenta um ano. Por isso que quando a gente fala que Dogen faleceu em 1253 aos 54 anos, é por conta dessa contagem, né? Dessa maneira de contar os anos. No entanto, Keizan não chegou a conviver com Dogen, né? Foram 11 anos de diferença, desde o falecimento de Dogen Zenji até o nascimento de Mestre Keizan, né? Não se sabe ao certo, não se sabe o nome laico nem do pai nem da mãe de Keizan, né? Ambos receberam um nome póstumo, um nome depois do falecimento, e no caso do pai de Keizan é Ryokan Josa, e de sua mãe Ryutain Satsuo Ekandaishi, que ele se refere muitas vezes nos seus registros, né, como Ekandaishi, né? A mãe de Keizan era uma pessoa muito devota, principalmente de Kannon. Ela tinha uma pequena estátua da Kannon de 11 faces, né, de Uichimen Kannon, para a qual ela rezava com muito fervor, digamos assim. Ela demorou bastante até poder engravidar de Keizan, né? Ela rezou por muito tempo para essa Kannon, para que ela pudesse engravidar. E existe uma história interessante sobre essa estátua que Ekandaishi possuía sobre Kannon, né? Possuía essa imagem de Kannon que ela possuía, né? A mãe da mãe de Keizan, ou seja, a avó de Keizan, ela havia desaparecido e ficou sem contato durante muitos anos, acho que 7, 8 anos, né? E em um certo momento, enquanto a mãe de Keizan ia até o templo de Kiyomizudera, que existe até hoje em Kyoto, pedir para poder reencontrar com a sua mãe, ela encontrou a cabeça de uma Kannon, a cabeça da estátua, né, a parte da cabeça de uma estátua de Kannon de 11 faces, né? E ela recolheu essa parte da estátua, né, a cabeça da estátua, e pediu para que, se ela encontrasse a mãe dela, ela refaria, né, reconstituiria o corpo dessa Kannon em agradecimento. No dia seguinte, a mãe da mãe de Keizan surge buscando, né, a própria filha, e elas se reencontram. Dessa forma, Ekandaishi restaura a estátua e passa a ter essa estátua como principal objeto de veneração, né? Eu tive a oportunidade de ir até Kyoto, fui no templo Kiyomizudera, e eu não sabia, mas eu encontrei lá uma pedra, né, com uns escritos contando essa história
né? Então, é um ponto que ficou marcado na história, não só da Sotô, mas também do Japão de uma maneira geral. Claro, não é um grande acontecimento que todo mundo sabe, mas existe uma pedra com inscrições em homenagem a esse acontecimento, memorando a vida de Keizan Zenji, né? Como a mãe de Keizan era uma praticante fervorosa, assim, né, muito devota de Kanon, ela ia diariamente até um pequeno templo, né, onde ela fazia a recitação do Sutra de Kanon, por exemplo, né, disse que ela fazia por dia 1333 reverências, né. Eu acho um pouco difícil, né, para quem já tentou fazer mais de 20 reverências seguidas, já sabe como é difícil. 1333 é bastante coisa. Mas, de qualquer forma, a gente pode perceber que era algum tipo de prática bastante bem devota mesmo, né? E ela realizava esse tipo de prática todos os dias. Ela conseguiu engravidar e um certo dia, no caminho para esse pequeno templo onde ela ia todos os dias, ela acabou dando à luz a Keizan Zenji, né? Por isso, o nome que ela deu para Keizan foi de Gyosho, que significa aquele que nasceu no meio do caminho, durante o caminho, né, em percurso. A gente vai falar também um pouco depois sobre a avó de Keizan, né? Eu deixei uma parte aqui com alguns detalhes de que a avó de Keizan já era uma devota também, né, de Dogen. E acredita-se que o fato de Keizan ter entrado para o mosteiro de Eiriji já muito cedo também foi por conta da influência de sua avó, né? Keizan Zenji, ele entrou cedo para o mosteiro, né? Ele queria porque queria tornar-se monge de todo jeito, né? No começo ele teve dificuldade em convencer os pais, mas ele, se eu não me engano, eu encontrei esse dado em um outro documento que eu vi, que ele chegava a fazer como é que fala quando você fica sem comer, tipo a greve de fome, pra... Jejum. Oi? Ele que é jejum. Isso, pra convencer a mãe de que ele queria tornar-se monge, né? E, bom, ele entrou pro mosteiro de Eiriji aos 8 anos. Foi no dia 8 de abril de 1271, né? 8 de abril, para quem se lembra, é o nascimento de Buda Shakyamuni, né? Não se sabe ao certo, mas é possível que essa data tenha sido escolhida de maneira intencional, né? Quando Keizan Zenji entra para Eiriji, o abade já era Tetsugi Kaizenji, né? Dogen Zenji, Ejo Zenji, Gikai Zenji, né? Só que aos 8 anos ainda não, segundo as regras monásticas, ainda não era possível tornar-se monge de fato, né? Ele só vem a receber a ordenação, os preceitos e o nome monástico de fato aos 13 anos, né? Que aí foi quando ele então recebe o nome de Jokin, né? Passando a ser conhecido como Keizan Jokin. Ele teve contato ainda com Ejo Zenji, que foi o abade anterior a Gikai Zenji. Então ele pôde estudar com Ejo, pôde estudar com Gikai, com Jakuen também, como a gente vai ver mais pra frente. E todos esses principais discípulos de Mestre Dogen, né?
Quando... Bom, Keizan Zenji ele entra muito cedo para Iredi e aos 18 anos então ele resolve sair em peregrinação. Né? Era muito comum na época os monges andarem por todo o Japão, indo em diferentes mosteiros, encontrando diferentes mestres. Né? E naquela época ainda não existia uma definição, uma distinção muito clara das tradições budistas japonesas. Né? Mestres de outras tradições estavam surgindo, né? A maioria deles, todos, estudaram também no Monte Hiei, que foi como uma grande universidade budista na época, né? E a partir de lá né, passaram a desenvolver suas próprias tradições, suas próprias linhagens, né? E era comum os monges peregrinarem, visitando diversos templos, diversos mestres, até encontrasse um mestre verdadeiro e uma prática qual se identificava. Né? Então, Keizan Zenji, aos 18 anos, ele deixa o mosteiro de Iredi para começar essa peregrinação. E um dos primeiros lugares que ele vai é no mosteiro de Jakuen, que é um dos principais discípulos de Dogen. Jakuen Zenji foi um monge chinês que encontrou com Dogen ainda na China, também era discípulo de Nyojo Zenji. E depois que Dogen retorna ao Japão, Nyojo Zenji sugere para que Jakuen fosse até o Japão encontrar com Dogen. E então Jakuen passa a estudar sob a supervisão de Mestre Dogen. Né? Jakuen Zenji ele fundou o templo Hokyoji, que existe até hoje ainda. Eu acho que tem uma foto aqui. Eu trouxe essa revista para tentar mostrar para vocês algumas fotos. Não sei se vocês conseguem ver. Essa aqui é a entrada do Hokyoji, do mosteiro fundado por Jakuen Zenji, né? Que está a parte da frente do Hondo, né? Do Hatto, do salão principal de cerimônias. Ele adentra esse templo, esse mosteiro de Hokyoji, e depois de um tempo ele recebe o cargo de Ino. Ino é a pessoa responsável por instruir os monges em treinamento nas diversas cerimônias, nas diversas práticas do dia. Também é responsável por recitar o nome do sutra no início de uma cerimônia, por exemplo, né? E também recitar a dedicatória, né? O Eko, no final da cerimônia. Então o Keizan assume esse cargo, fica por um tempo instruindo os monges desse mosteiro, né? Mas como ele deixou nos seus escritos, né, como no seu diário, né, Tokoki, ele... Onde é que tá? Ele acaba enfrentando uma situação onde alguns monges desse mosteiro onde ele estava acabavam falando mal de Keizan Zenji, ou talvez por inveja ou alguma outra coisa. Só que Keizan Zenji, nesse momento, ele percebe que ele estava sendo deixado, ele estava deixando se levar pela raiva, pela ignorância, e ele reflete sobre isso e então faz o voto de nunca mais se deixar levar pela raiva, né? É um dos primeiros votos que Keizan Zenji faz durante a sua vida, né? Depois que ele sai do mosteiro de Hokyoji, ele vai para Kyoto e aí ele busca outros mestres, né? Eu vou ler para vocês aqui. Também da tradição Rinzai.
No templo de Manjujikon, ele estuda sobre a supervisão de Tozan Tansho. No templo de Tokufukuji, com Hakuun Eko. Ele também foi ao Monte Hiei, né? Na escola Tendai, como eu havia falado antes, que era a grande universidade budista da época. Vai para o templo Saikoji, onde ele conheceu um monge chamado Muhon Kakushin, que foi uma grande influência para ele também. E uma influência não só para Keizan Zenji, mas para outros discípulos de Keizan também. Que era da tradição Rinzai. Então, como vocês podem ver, não existia uma distinção clara do que era uma tradição, do que era outra, né? Justamente pelo fato de que o mestre que, de fato, compreendesse o que era o despertar de Buda, estava apto a transmitir esse ensinamento, independente de qual tipo de linhagem essa pessoa pertence, né? A tradição Rinzai hoje possui 13 linhagens diferentes, ao menos 13 linhagens diferentes, né? Na tradição Soto nós só temos uma. Mas no final das contas, salvo por alguns detalhes na prática, na maneira de lidar com a prática, é basicamente a transmissão direta de Buda Shakyamuni até os mestres do dia de hoje, né? Até um tempo atrás, 100 e poucos anos atrás, um monge da tradição Soto, da linhagem Soto, praticar em um mosteiro da tradição Rinzai não era incomum. E também não era algum tipo de impedimento, não existia nenhum tipo de impedimento, né? E o contrário, a mesma coisa, né? Recentemente, no final do ano passado, o Kancho Geika, que é o abade principal da linhagem Engakuji, da tradição Rinzai, fez uma palestra muito boa na sede administrativa da Soto, em Tóquio, né? Ele foi convidado a fazer essa palestra e o tema era a maneira de ensinar, cuidar e guiar os monges praticantes nos mosteiros nos dias de hoje, né? Foi uma palestra muito boa, eu mesmo já escutei acho que 3 ou 4 vezes já. Pena que só existe em japonês, mas é muito interessante. Enfim. Daniel levantou a mão? Quer falar alguma coisa? Joken Sensei, você poderia me esclarecer um pouquinho mais sobre essa diferença entre as 3 linhagens do Rinzai e uma da Soto? Deixa eu te perguntar de uma forma para ver se eu entendi. Na Soto teria uma linhagem porque ela é ininterrupta a partir de Dogen e seus sucessores, e da Rinzai seriam 13 linhagens diferentes porque a partir da época que a escola se consolidou, seriam 13 mestres diferentes que estariam transmitindo? Como seria? É um pouco menos complicado do que isso. O Zen, a tradição do Zen é trazida para a China, né, por Bodhidharma, passa para Ekazenji, Chikanzenji e assim vai, assim por diante, né? Chikanzenji, Taiso Ekadaisho Kanchi, Sosanzenji, né? Sosanzenji, e assim vai até Enozenji. De Enozenji, então, ou de outros mestres dessa época, naturalmente, os mestres eles têm vários discípulos e esses discípulos, consequentemente, vários discípulos, né? E essa linhagem ela vai se ramificando, né? Não é um único mestre para um único discípulo. A transmissão foi feita para vários discípulos e assim sucessivamente, criando linhagens diferentes. Essas linhagens, algumas acabaram desaparecendo, outras foram mantidas por pura questão de causalidade. Às vezes, alguns mestres morreram cedo, não tiveram discípulos a ponto de receber a transmissão. E Dogen,
quando viaja para a China, ele recebe a transmissão de Nyojo Zenji, que é uma linhagem que passa por Eno Zenji e tudo mais. Outros mestres, como o mestre Rinzai, que foi um mestre chinês, recebeu uma linhagem que foi passando para outros monges, que monges japoneses vieram para a China estudar, levaram essa tradição. Outros monges posteriormente foram para a China também estudar, recebendo transmissão de outros mestres. Mas no caso da tradição Rinzai no Japão, é sabido que o mestre Eisai Zenji foi quem trouxe a tradição Rinzai para o Japão pela primeira vez. E desde então, os discípulos de Eisai Zenji tiveram outros discípulos que cada um deles foram criar seus próprios templos, seus próprios centros de prática. E assim, a linhagem foi se ramificando. Na tradição Rinzai, todos eles retornam invariavelmente a Eisai Zenji, que consequentemente retorna a Rinzai Zenji, e antes disso, o Baku Zenji. Só que é uma questão só de fundadores de mosteiros, digamos assim. Então, alguns discípulos de Eisai fundaram um mosteiro, que consequentemente esses discípulos fundaram outros mosteiros, que acabaram tornando-se linhagens mais expoentes, digamos assim, atraindo outros praticantes, e alguns detalhes foram se ramificando. No caso da tradição Soto, Dogen Zenji, Ejo Zenji, Gikai Zenji. Nesse começo, a tradição Soto ela quase se separa, na verdade, né? Depois de um tempo, já no período Edo, se não me engano, mais uma vez quase que a tradição Soto se separa em linhagem de Sojiji e linhagem de Eiredi. Mas acabou não acontecendo isso, né? O mosteiro de Sojiji, inclusive, chegou a juntar assinaturas de centenas de milhares de templos, justamente para concluir essa separação. Mas aconteceram algumas coisas, no final das contas não foi separada, e hoje nós temos a tradição Soto de uma linhagem com 2 mosteiros matrizes. No caso da tradição Rinzai, existem essas várias linhagens, cada uma tem o seu mosteiro matriz, o seu templo matriz. Então você tem Rinzai-shu Myoshinji-ha, que é do mosteiro de Myoshinji. Você tem Rinzai-shu Engakuji-ha, que é do mosteiro de Engakuji. Você tem Rinzai-shu Tofukuji-ha, você tem Rinzai-shu Kenchoji-ha. E cada um desses mosteiros tem sua própria linhagem. Eles todos remontam ao mesmo ponto, digamos assim, né? Que se nós juntarmos com a tradição Soto também vai retornar para o mesmo ponto, né? É só uma questão de ramificação e de como esses mestres foram criando seus próprios templos e seus próprios grupos, né? É só uma evolução natural da coisa, digamos assim, né? Claro, não foi um monge qualquer que fez uma série de práticas com algum mestre zen e se autodeclarou mestre, fundou seu próprio templo e criou uma linhagem. Esse tipo de coisa até podia ter acontecido, mas esse tipo de insuficiência no que é o caminho, naturalmente não sobrevive por muito tempo, né? Por mais que talvez tivessem existido esse tipo de mestre que, dizendo em termos claros, pouco sabia, esse tipo de linhagem não sobrevive por muito tempo, né? Não se sustenta. Então, isso é mais um demonstrativo de que o que nós temos hoje, a tradição Soto que nós temos hoje, na sua raiz, as tradições Rinzai que nós temos em sua raiz, são tradições verdadeiras, de peso, com mestres verdadeiros até os dias de hoje, porque ela se sustenta no seu conteúdo, né? Digamos assim. Ficou mais ou menos claro? Sim, obrigado. Obrigado.
No documento Tokokuki, que foi o seu diário, Keizan Zenji, ele discorre sobre o Monsho Godo que nós falamos, né? Monsho Godo significa despertar ao ouvir uma voz, ouvir um som. Se a gente pega o Denkoroko, por exemplo, e se nós olharmos nos detalhes, né, de como esses mestres atingiram o despertar, a gente vai perceber que muitas vezes o despertar ele surge de algum tipo de estímulo, muitas vezes sonoro, né? Não que o significado das palavras ou o significado de um som, de uma batida de alguma coisa tenha sido compreendida de maneira intelectual, muito pelo contrário. É justamente um estado de ausência da sensação de identidade que, quando encontra esse estímulo sonoro, visual, sensorial, seja o que for, faz com que o praticante que já está nesse estado de ausência dessa sensação de identidade perceba a real natureza dos fenômenos. Eu já falei isso, acho que em algum outro encontro, e isso é o que nós chamamos de Monsho Godo. Keizan Zenji declara no seu diário Tokoki que aos 22 anos ele alcança o despertar ao ouvir um som, que aos 25, como Kannon Bosatsu fez, ele fez o grande voto da compaixão sem limites. Ou seja, ele desperta para a realidade original de todos os fenômenos, compreendendo isso de maneira profunda. Então ele faz o voto, assim como o Kannon Bosatsu, como o Bodhisattva Kannon, ele faz o voto de salvar todos os seres antes de salvar a si próprio. Eu estava pensando sobre isso ontem, né? É um voto muito forte, né? Vocês conseguem se imaginar salvando todos os seres, independente da circunstância, da condição, independente do que seja, fazendo esse voto de salvar todos os seres, é algo que, sinceramente, é muito difícil e que só demonstra a profundidade da compreensão de Keizan Zenji e desses outros mestres do passado, né? Lendo, é um negócio bonito, parece algo que qualquer um pode fazer, mas essa entrega verdadeira, quando a gente olha pra gente com sinceridade, a gente percebe que essa entrega verdadeira, ela não é um passo simples de se dar. Não é um voto feito da boca para fora, né? É muito emocionante, né? Perceber como Keizan atuava no mundo, né? Aos 28 anos, então, Keizan Zenji, ele assume o posto de abade pela primeira vez. Ele foi enviado até onde hoje é a atual província de Tokushima, né? Tokushima-ken, que é lá no sul do Japão, numa ilha ao sul do Japão, né? Bem distante do centro, onde os templos e mestres da Soto estavam na época, aqui na península de Noto, naquela região Hokuriku, né? Ele vai para essa ilha ao sul do Japão e torna-se abade de um templo chamado Jomanji. Foi o primeiro templo fundado por Keizan Zenji, né? Esse templo ele acabou ficando sem abade, ou seja, ficou abandonado por um tempo, mas depois de um tempo ele foi reconstruído e esse templo existe ainda hoje na província de Tokushima. Um pouco diferente do local original, que se acredita que seja o local original, mas esse templo ainda existe. Eu acho que tem uma foto desse templo aqui. É esse templo aqui. Ele fica bem próximo ao mar. Quantos anos o templo, mestre? Oi? Desculpa interromper. Esse templo tem quantos anos? O templo ele foi fundado em 1291.
Nossa, parece novinho. Não, porque ele foi 500. reconstruído. Não é a estrutura não é original. É difícil você ter um templo que Ah, tenha desculpa. todo esse né? Os templos eles são reconstruídos. Quando eu falo que o templo foi fundado em 1291, por exemplo, e esse aqui é o templo, eu estou dizendo que a instituição Templo de Omandi existe historicamente desde essa época. Como o templo que eu moro, onde eu sou vice-abade atualmente. O Chosenji completou no ano passado 450 anos. Mas, há mais ou menos 200 e poucos anos atrás, por conta de um incêndio, o Rondô, que é o salão principal de cerimônias, ele foi transferido do lado de lá da montanha para o lado de cá. Então, a estrutura do templo hoje tem 200 anos. Depois de uma pesquisa do... Eu não sei como que seria o nome em português. Do escritório que cuida das questões culturais da cidade daqui onde a gente está, olhou todas as imagens daqui, olhou a estrutura do templo tudo, e concluiu que o altar, a estrutura do altar, possivelmente é a original de 400 anos atrás. Mas é muito difícil você ter templos ou estruturas que sejam as originais desde o começo. Nem mesmo o Enredi tem essa... O próprio templo de Enredi foi movido em algum momento na história, né? Assim como o templo de Sodiji também. Então essa estrutura de hoje aqui do templo de Omandi, ela é recente, tá? Ela foi eu estava lendo, se não me engano, acho que foi uns 50, 60 anos atrás, talvez 70 anos atrás, né? É um templo que fica muito próximo ao mar também, né? Essa foto de cima é a fotografia do Sodo, onde se pratica o zazen, né? Foi encontrado também no vale próximo, onde é a localização atual desse templo, essa imagem de um Jizô esculpida nessa pedra, que é onde se acredita que estava a estrutura original do templo de Jomandi, né? Mas como as estruturas todas aqui no Japão até hoje, muitas delas são feitas em madeira, vocês sabem que é um país que tem terremotos dia sim, dia também, de muito desastre natural, tufão, tsunami, tudo. É muito difícil você manter documentos e estruturas assim por muito tempo, né? É da cultura japonesa as coisas serem reconstruídas ou restauradas, né? A estátua mais antiga que nós temos aqui no Chosenji, ela tem 600 anos. Ela é de antes da fundação do templo, né? É uma imagem de Kanon que estava em um pequeno santuário aqui da região, que foi trazida aqui para o Chosenji, que é o templo onde eu vivo, para ser cuidada aqui no templo, né? Mas é muito difícil você ter imagens assim muito antigas, estruturas muito antigas, né? Quando Keizan Zenji vai para Jomandi, então, tendo ele feito esse voto de salvar todos os seres, ele inicia a sua atividade missionária, digamos assim, né, no português, né? Ele passa então de maneira ativa a realizar cerimônias de Jukai, de transmissão dos preceitos, tanto para pessoas leigas quanto para monges, né? É dito que nesse período que ele esteve em Jomandi, acho que foram 4 anos, ele conferiu esses preceitos para mais de 70 pessoas, né? Um de seus principais discípulos, que é o Meihō Sotetsu Zenji, ele deixou registrado que Keizan Zenji havia transmitido os preceitos para mais de 700 pessoas. O mestre Koun, por exemplo, que foi o sucessor de mestre Dogen em Enredi, deixou registros de que Dogen teria transmitido preceitos para mais de 1000 pessoas. Uma das formas que nós, budistas, monges budistas, professores budistas, temos para tentar contribuir com a salvação dos seres é trazer
os preceitos para que as pessoas possam tomar ciência do que é a prática budista. Os preceitos dentro da prática budista, dentro das práticas budistas, são uma das principais chaves para se caminhar de maneira correta, no caminho correto da verdadeira compreensão da natureza dos fenômenos, né? E uma das formas de fazer isso é a transmissão dos preceitos do Jukai, é a transmissão dos ensinamentos. Então o Keizan Zenji fez isso durante toda a sua vida, tentando transmitir a maneira de se viver que aponta para a verdadeira tranquilidade. A gente tem várias maneiras de viver. A gente pode escolher a nossa maneira de viver, a gente pode escolher como a gente vive. Mas pela experiência de todos esses mestres do passado, olha, se você for por esse caminho, talvez você consiga de fato encontrar o que é a tranquilidade verdadeira, o que é a paz verdadeira. Isso é a transmissão dos preceitos, isso é a transmissão dos ensinamentos, né? Só que um fato curioso é que assim que Keizan Zenji se muda para Jomandi, né, em Tokushima, ele ainda não tinha a certificação necessária e o conhecimento necessário para fazer a transmissão dos preceitos. Então ele viaja até Ereji para copiar, não existia Xerox naquela época, né? Para copiar todo o procedimento, né, os textos e os procedimentos da transmissão de preceitos, né, que é o Bussō Shoden Bosatsu Kai Saho. Ele copia e no dia 13 de agosto e no dia 19 de agosto ele revisou a sua cópia junto do mestre Gien Zenji, que foi um dos sucessores também de Eiredi, né? E ele também não havia ainda recebido a transmissão do Dharma, né? Hoje, pelas regras da Sotoshu, não existe a possibilidade de você se tornar abade ou vice-abade, nem a possibilidade de ordenar pessoas sem você ter recebido a transmissão do Dharma. Para que você possa usar o manto de cor, né, que não seja o manto preto, é necessário que você tenha passado por alguns processos e tenha feito alguns passos também burocráticos, né? Você precisa ter feito ordenação, precisa ter feito combate do Dharma, né, Hosenshiki, precisa ter recebido a transmissão do Dharma, o Shiho. Dentro disso, precisa ter passado um tempo mínimo no mosteiro e ter feito o Zuise, tanto em Eiredi quanto em Sojiji, que é uma cerimônia em homenagem a Dogen Zenji, Keizan Zenji, né? Feito isso, tendo dado entrada na documentação, então a partir de então você consegue usar o manto de cor, né, o manto açafrão, ou outras cores também. Existe uma categoria para isso, mas passa a poder usar o manto de cor. Tem a possibilidade de se tornar vice-abade ou abade e de realizar a transmissão dos preceitos. Isso é o mínimo, né? Ter toda essa experiência é o mínimo que a gente possa, para que a gente possa ter um panorama do que é a prática no mosteiro, do que é a transmissão dos ensinamentos, né? Para que a gente não enfraqueça a nossa tradição e ela se torne instável e não sobreviva no futuro. Por isso a necessidade de um sistema correto, né? E Keizan Zenji, para receber a transmissão do Dharma, ele vai até o templo de Daijoji, onde o seu primeiro mestre, né, Gikai Zenji, era abade, e no dia 14 de janeiro de 1295, ele foi reconhecido por Gikai, recebendo a transmissão do Dharma, né? Tornou-se o primeiro Shusou, o monge líder, né, desse templo de Daijoji. O templo de Daijoji fica em Kanazawa, na atual província de Kanazawa. Esse é o salão do fundador do templo de Daijoji.
esse documento aqui de baixo, dessa folha amarronzada, é o documento original que comprova a transmissão de Gikai Zenji para Keizan Zenji, né? Esse tipo de documento nós ainda fazemos até hoje, né? É um pouco diferente, mas existe até hoje. Esse instrumento aqui de cima, que nós chamamos de rosso, é como se fosse um espanador, né? Parecido com um espanador, que é utilizado durante as cerimônias. Este rosso é o original, utilizado por Keizan Zenji também. Mais pra frente eu vou mostrar pra vocês, eu vou mostrar agora, o Kesa de Keizan Zenji, né? Esse aqui é o manto original de Keizan Zenji, né? Esse de cima também. Isso aqui é o que para nós hoje é o Rakusu, né? Era um outro formato. E esse aqui é o manto de 25 tiras de Mestre Keizan, né? O manto que nós temos hoje na tradição Sotô é o manto mais recente, né? Até um tempo atrás era utilizado esse tipo de manto, como eu estou usando agora, que a gente chama de Nyohoe ou Koshikie, né? Que é o Koshiki significa forma antiga, né? Mas enfim, a maneira como o Gikai Zenji reconheceu a compreensão de Keizan foi durante um diálogo onde Gikai Zenji apresentou o koan de Basou Doitsu com o seu discípulo, né, Joshu Jushin, sobre Byōjō Shinzedo. Muitas vezes esse termo Byōjō Shinzedo ele é traduzido como a mente cotidiana ou a mente comum é o caminho, né? A mente cotidiana, a mente comum é uma tradução possível. Eu coloquei aqui como mente original, né? Gikai Zenji perguntou para Keizan como você compreende o que é o Byōjō Shinzedo, o que é essa mente original. Então Keizan Zenji respondeu: o caminho não é algo que se possa saber ou não saber. Eu acho que vocês já compreendem já o que quer ser dito aqui, né? A gente vem discutindo exatamente este ponto em todos os encontros, né? Esse é o ponto essencial do que é a transmissão dos mestres do passado até os dias de hoje, né? O caminho não é algo que se possa saber ou não saber. Nesse ponto eu acredito que todos vocês já saibam o que isso significa. Existe um outro documento com esse relato, com mais conteúdo desse encontro entre Gikai e Keizan, né? Gikai Zenji apresenta o koan, né, do Byōjō Shinzedo, a mente cotidiana, né, a mente original é o caminho. Ele pergunta como você compreendeu isso. Keizan Zenji teria respondido Kokushitsu no Konron yari ni hashiru, que significa Kokushitsu no Konron é uma esfera, ele coloca, né, é uma esfera pintada de laca preta que rola dentro de um quarto escuro, né, num ambiente escuro. Ou seja, você não consegue distinguir essa esfera se movimentando no escuro, né? Aí aqui ficou escrito Gijō, é Gikai, tá? Me desculpem. Não sei por que ficou Gijō. É Gikai, tá? Gikai, então, fala para ele. Diga isso de outra forma, né? Acrescente, fale o que você compreendeu de outra forma. Então, Keizan Zenji teria respondido: San ni atte wa sa o kishi, han ni atte wa han o kisu. Quando há o chá, quando eu me encontro com chá, eu bebo chá. Quando há o arroz, quando eu me encontro com arroz, eu como o arroz. E aí, Gikai Zenji, ele percebe que Keizan de fato teria compreendido o caminho e certifica isso sorrindo para ele, né? E fala, né? Você trará prosperidade, para a nossa tradição, né? Essa frase, né? Quando há o chá, bebo chá. Quando há o arroz, eu como arroz. É exatamente o mesmo significado de uma esfera de laca preta correndo pela noite e também
o caminho não é algo que você possa saber ou não saber. Então, aqui, as três coisas que Keizan Zenji teria dito significam exatamente a mesma coisa. No ano de 1300, então, a partir do mês de janeiro, Keizan Zenji ele inicia sua série de palestras no mosteiro de Daijoji, né? Como eu havia dito antes, o seu mestre ainda estava vivo, né? Possivelmente presente, e ele teria feito essa série de palestras sobre o despertar de todos os mestres, desde Buda Shakyamuni até Eijō Zenji. O Denkoroku ele acaba se tornando a primeira biografia de Dogen Zenji, né? A biografia desses mestres do passado, desde Buda Shakyamuni até Nyojo Zenji, por exemplo, outros mestres, não Nyojo Zenji, mas até outros mestres do passado, já existiam em documentos diferentes, como que é o nome? Soudoroku, Keitoku Dentoroku, né? São documentos que já traziam a história do despertar desses mestres, mas a biografia de Dogen, o primeiro registro como uma biografia de Dogen foi o próprio Denkoroku de Keizan Zenji, né? Uma vez, quando eu estava estudando sobre Denkoroku no centro de pesquisa, o professor ele comentou que foi possível até descobrir mais ou menos o horário que Keizan Zenji fazia, os dias e horários que Keizan Zenji fazia essas palestras pelos registros que os seus assistentes, que os secretários lá anotavam, né, das palestras, né? Então, eu não lembro agora direito os dias, mas o horário era mais ou menos 11 horas, por volta das 10, 11 horas da manhã. Então ele fez essa série de 53 palestras, né, que foram compiladas nesse documento chamado Denkoroku. O Denkoroku ele consiste na apresentação do caso, que é como se deu o despertar de determinado mestre, depois um comentário de mestre Keizan, e no final um poema que, como se diz, junta tudo de maneira poética, né? Que junto, o Denkoroku junto do Shobogenzo são os dois principais textos que nós temos na tradição Sotô. Tá chegando já próximo ao horário, eu vou acelerar um pouquinho. Os detalhes depois vocês podem ler no texto. Possivelmente vocês vão encontrar alguns erros de digitação, tá? Porque eu fiz meio às pressas essa tradução. Keizan Zenji, ele então por onde eu vou começar? Eu vou inverter um pouco, mais fácil. Existiu uma mulher chamada Taira Uji no Musume, que, tendo despertado a vontade de contribuir com a expansão do Dharma, ela faz uma doação para Keizan Zenji, né? E fez a doação de um terreno para Keizan Zenji. Então, Keizan Zenji deixa o cargo de abade do mosteiro de Daijoji e passa os cuidados desse mosteiro para um dos seus seguidores, que foi um monge da tradição Rinzai, inclusive. Então nós temos um dos principais templos, um dos principais mosteiros da tradição Sotô, com um mestre da tradição Rinzai como abade, né, no passado. Então Keizan Zenji ele se muda para esse terreno que ele recebeu como doação, e lá ele construiu uma pequena cabana e ele dá o nome de Yokoji. Toukokuzan Yokoji. O diário de Keizan Zenji, que nós chamamos hoje de Toukokuki,
vem do nome de montanha deste templo, né? Que é Tōkokuzan. Tōkokuki, o que significa registro, né? Então são os registros de Tōkoku, que é a montanha, né? O nome da montanha do templo Yokoji. Keizan Zenji também, ele, além de ter feito o voto de salvar todos os seres, ele ainda reforça com um segundo voto de salvar todas as mulheres. É um voto bastante interessante. Eu acho que não existia nada do tipo naquela época, né? Keizan Jokin está aqui eu coloquei para vocês no texto. No primeiro ano da Era Genno, 1319, ele recebe como discípula uma mulher que recebe o nome monástico de Mokufu Sonin. E ela, no futuro, acaba se tornando abadesa de um templo dentro do complexo de templos de Yokoji, né? Foi a primeira monja ordenada na tradição Soto, foi por mestre Keizan. E ele, inclusive, ordenou outras mulheres também, né? Keizan Zenji recebe também a doação de um outro templo. Vocês podem ler com mais detalhes aqui no texto depois. E ele transforma esse templo, que chamava Morodake Kanondo, e transforma esse templo, mudando o nome para Sojiji. Esse templo possivelmente era um templo da tradição Shingon, não se sabe ao certo. E ele muda o nome desse templo para Sojiji. Soji significa, nesse caso aqui, com esses caracteres, significa Dharani, ou seja, um mantra, né? Os Dharanis, que nós recitamos até hoje, como Dai Hishin Dharani, são textos que não são traduzidos, eles são a cópia fonética que foi transmitida desde o passado, desde a Índia até os dias de hoje. Então é uma imitação do som desses mantras antigos que não possuem uma tradução de fato. Hoje já existem pesquisadores que fizeram essas traduções, né, do sânscrito, mas que o que importa não é a tradução, o significado em si, mas sim a sonoridade. Nós vimos no Hanya Shingyo, né, no Gyate Gyate Hara Gyate Haraso Gyate Bodhi Soka, que o próprio som por si só já é a manifestação de Hanyahara Mitanyoson, né? Da mãe de todos os Budas, da sabedoria suprema. O Dharani é o mesmo princípio, né? E Soji, do nome Soji, significa Dharani. E Keizan Zenji depois ele retorna ao templo de Yokoji. Ele sai do templo de Yokoji, funda o templo Sojiji. Nesse momento em que ele vai fundar o templo de Sojiji, ele leva consigo alguns monges, né, cerca de 20 monges. E nesse momento ele transfere o cargo de abade para o seu discípulo Gassanjo Sekizenji, qual passa a tomar conta do templo de Sojiji, enquanto Keizan Zenji retorna para o templo de Yokoji, né? A gente pode perceber que o templo de Yokoji era o templo onde Keizan Zenji ficou por mais tempo. No entanto, hoje o nosso Honzan, junto de Eheji, acabou se tornando o templo de Sojiji, pelo fato de como Sojiji acabou se desenvolvendo, né? O Gassan Zenji, que foi o discípulo de Keizan que passou a tomar conta de Sojiji, era muito hábil para cuidar do templo, teve muitos discípulos, e esses discípulos tiveram muitos discípulos, que acabou fazendo com que a Sotoshu pudesse se expandir por todo o Japão. Hoje, a Soto tem por volta de 14, 15 mil templos no Japão, e mais de 90%, eu diria até cerca de 95% dos templos e das linhagens dos monges todos hoje passam por Keizan e seus discípulos, né? E voltando ao que eu falei no começo, quando eu encontrei alguns templos, alguns centros fora do Japão que sequer liam o nome
de Keizan, achando que eles não tinham relação alguma com Keizan. Mas a tradição Sotô só existe hoje como ela é por conta de Keizan e de seus discípulos. Keizan Zenji criou um sistema rotativo no cargo de abade do templo, para que justamente esse sistema pudesse sobreviver de maneira estruturada, robusta, né? Então, ele deixou um documento, né, de Mirai Sayo Kibumi, que fala sobre a importância dos monges e os apoiadores do templo, né, a comunidade leiga, se relacionarem de maneira harmoniosa. E também deixou um documento deixando claro a ordem em que os abades, tanto de Soji quanto de outros templos dele, tinham que ficar trocando, né? Então, por exemplo, Eiredi é um abade depois de outro abade de maneira assim, por exemplo, você tem com o Eijou Zenji, Tetsugi Kai Zenji, Gien Zenji, e assim vai passando de maneira sucessiva quando esse abade morre ou se retira. No caso dos templos de Keizan Zenji, da linhagem de Keizan Zenji, ele criou um sistema em que, dentro de um período específico de tempo, acho que eram 2 anos, o abade tinha que trocar em ordem de acordo com a transmissão do Shiho, né, transmissão do Dharma que esses monges tiveram. Então, todos os discípulos de Mestre Keizan atuaram como abades no templo de Sojiji e Yokoji para cuidar do templo, para cuidar dessa comunidade. E isso ficou durante muitos séculos, né? Eu acho interessante que já naquela época existia esse conceito quase que democrático de cuidar de uma comunidade, né, de maneira rotativa, onde de tempos em tempos, né, essa liderança era trocada, fazendo com que toda a comunidade monástica e de apoiadores pudesse de fato ajudar e sustentar aquele mosteiro, aquele templo, né? E não havia somente o cargo de abade. Dentro do mosteiro de Sojiji, por exemplo, existiam outros templos dentro do terreno de Sojiji em que os abades desses templos menores também trocavam de acordo com o tempo. Então cada um passava a ser abade de um desses templos menores para então tornar-se abade principal, e isso ia acontecendo de maneira rotativa, né? Hoje não existe mais esse sistema, né? Tanto Eiredi quanto Sojiji, os abades, né? Os zendes desses 2 mosteiros principais ficam por bastante tempo, e só muda quando ou ele se retira ou quando vem a falecer. Por último, já que nosso tempo já passou do normal, eu vou falar sobre a morte de Keizan Zenji, né? Keizan Zenji veio a falecer em 1325 e pouco antes da sua morte ele reafirma, né, retoma os votos que guiaram sua vida e declarando que ele jamais adentraria o Nirvana de fato e renasceria repetidas vezes até que todos os seres atingissem a iluminação. O último poema de Keizan Zenji, né, que a gente chama de Yuige, até hoje esse costume existe, né? No começo do ano, não são todos os monges, claro, mas alguns monges escrevem um último poema, né? Existe toda uma regra para se, né, de onde colocar cada caractere, uma regra um pouco complicada, mas no começo de cada ano alguns monges escrevem esse Yuige, que seria o último poema, né? Que caso esse monge venha a falecer, esse poema seriam os últimos ensinamentos desse monge, né? No caso de Keizan Zenji, o último poema dele, ele faleceu em 1325, aos 62 anos. O último poema seria Mizukara Tagayashi Mizukara Tsukuru Kandenchi.
ikutabi ka urikitari kai sarite aratanari kagiri naki reibyo tane wa jukudatsu hattou jou ni kua o sashi hasamu hito o miru. A tradução seria algo como: eu mesmo lavrei a terra e cultivei o campo do Dharma. Quantas vezes vendi e comprei novamente, renovando tudo. Infinitas sementes espirituais amadureceram e germinaram. Vejo os discípulos, né, os monges, manejando a enxada no salão do Dharma. Ou seja, o trabalho contínuo de propagação do Dharma, né, de espalhar a semente do Dharma. Esse foi o carro-chefe na atividade missionária de Keizan Zenji, né? Há pouco mais de 100 anos, 120, 130 anos mais ou menos, o templo de Sojiji, que já era Honzan, um dos Honzans, né, da tradição Soto, na península de Noto, onde foi o grande terremoto em janeiro do ano passado. Esse mosteiro passou por um incêndio muito grande que destruiu praticamente toda a estrutura do templo, e com isso resolveram mudar, né, transferir o templo Honzan, né, de Sojiji de Ishikawa, né, que fica do lado do Mar do Japão, próximo do porto de Yokohama, onde é atualmente, né, na província de Kanagawa, que foi onde um dos mosteiros que eu tive a possibilidade de praticar. Essa transferência de uma região montanhosa no Mar do Japão para próximo da cidade grande, próximo de um porto, é justamente para que a semente do Dharma, dos ensinamentos tanto de Dogen quanto de Keizan, pudessem ser transmitidos não só para todo o Japão, mas também para todo mundo. Essa transferência aconteceu também sobre a supervisão do Nishari Zenji, né? Um dos Zenjis de Sojiji. Desculpa, Nishari Zenji não. Foi o Nishari Zenji que começou, e Ishikawa Sodo Zenji que concluiu essa transferência, né? E Ishikawa Sodo Zenji, segundo alguns registros, ele próprio Zenji, inclusive, estudava inglês naquela época para de alguma forma tentar transmitir esses conhecimentos para fora do Japão. Eu fiz um resumo básico dessas minhas anotações que eu traduzi para o português. Mais detalhes vocês podem ler com mais calma. Tem alguns erros de digitação, como eu falei. E é o que eu tinha para transmitir hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, algum comentário, fique à vontade. Não temos nada, então acho que podemos encerrar. Muito obrigado pela presença, pela companhia de todos. Obrigado, Sensei. Cuidem-se e nos vemos na próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigada, boa noite. Muito obrigado, Sensei. Até a próxima. Até a próxima, boa noite.